pessoa simpática. Talvez não exista outra palavra que soe tão agradavelmente quanto simpatia. Pensando bem, na vida, a simpatia é mais importante do que imaginamos, pois, não se limitando ao destino do indivíduo, sua relação com a sociedade é grande. Por exemplo, se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática e se essa corrente se propagar continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e espiritualmente surgiria o paraíso. Não existe outro meio melhor que este, pois não requer dinheiro, não é trabalhoso e pode ser posto em prática imediatamente. Embora isso pareça deveras fácil e simples de praticar, como todos sabem, na realidade não é, já que não basta que a simpatia seja apenas aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior. É indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. A esse respeito, gostaria de escrever um pouco sobre a minha pessoa. É estranho eu mesmo falar, mas desde jovem, aonde quer que eu fosse, quase nunca era odiado ou detestado. Pelo contrário, na maioria das vezes, era estimado e amado pelas pessoas. Analisando a razão desse fato, concluí que possuo algo que me parece ser o motivo. Em qualquer circunstância, deixo meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Ajo assim, não por razões morais ou religiosas, mas naturalmente. Esta é a minha natureza. Em outras palavras, é até um hobby para mim. Por essa razão, muitos dizem que possuo uma personalidade privilegiada, e é possível que tenha mesmo. Depois que me tornei religioso, obviamente essa característica se intensificou. Então, quando vejo uma pessoa sofrendo por doença, não consigo ficar parado e impassível, e sinto vontade de curá-la a qualquer custo. Ministro-lhe de orei, ela é curada e fica feliz. Ao ver sua alegria, esta se reflete em mim e eu me sinto igualmente feliz. Por ser assim, no passado criei inúmeros problemas e sofri muito. Mesmo quando percebia que não havia mais chance de cura e que deveria desistir logo, atendendo às súplicas por parte da própria pessoa e sua família, eu cedia. E não pesando os prós e os contras, persistia nas visitas, ainda que fossem locais distantes. Gastava tempo e dinheiro e, no final, o resultado não era bom. Desapontava a todos e muitas vezes recebia queixas e era odiado. Sempre que isso ocorria, eu me censurava, achando que deveria tornar-me menos sensível. Minha personalidade me ajudou muito também na construção do protótipo do Paraíso Terrestre e do Museu de Belas Artes. Portanto, creio que ela me tenha sido atribuída por Deus. Por exemplo, quando estou diante de uma magnífica obra de arte ou de uma paisagem maravilhosa, não vejo graça nenhuma em apreciá-las sozinho e até fico incomodado. Nasce em mim o desejo de mostrá-las e de entreter o maior número de pessoas possível. Dessa forma, ao invés de desfrutar destas sozinho, minha maior satisfação é divertir e alegrar o próximo, o que também me traz alegria e prazer. Por Meixo Sama, em 21 de abril de 1954, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Deus é justo e correto. A essas alturas, pode soar estranho afirmar que Deus é justo e correto. Contudo, insisto neste ponto,
pois não só as pessoas em geral, mas até ministros religiosos e fiéis se esquecem disso. Escrevo sobre esse tema porque, apesar de nossa religião enfatizar a justiça e a retidão e se dedicar à prática do bem, vez ou outra há aqueles que se afastam do caminho correto e se enveredam por rumos indesejáveis. Nessas ocasiões, infalivelmente, eles recebem de Deus algum sinal de advertência. Se eles o ignoram, recebem uma punição rigorosa. No início de sua vida de fé, a pessoa se emociona verdadeiramente perante as graças e os milagres recebidos e mantém uma postura fervorosa. Uma vez que há uma fé correta, as dádivas se fazem evidentes e, naturalmente, essa pessoa passa a ser respeitada por todos. Além disso, sua vida melhora consideravelmente. Desse modo, a atitude correta seria expressar gratidão pelas bênçãos divinas e, com humildade, empenhar-se ainda mais na retribuição a elas. Infelizmente, com o passar do tempo, sem se dar conta, ela se acostuma com o recebimento das graças e nasce a vaidade, surgindo assim uma brecha em seu coração. O espírito maligno está sempre à espreita, aguardando esta brecha. Tão logo ela surge, tal espírito domina a pessoa, passando a manipular seu corpo físico livremente, o que é de fato perigoso. Quanto mais determinado e útil o fiel for, mais ele é avisado pelo espírito maligno. No entanto, se for alguém que, de fato, vive corretamente a fé, ele estará em segurança, pois esse espírito desistirá do seu intento por não poder fazer nada contra ele. Ainda assim, há quem caia nas garras do mal, e esse ponto é muito complexo. Contudo, pode-se entender esses casos com base no seguinte critério: se a pessoa tem ou não amor egoísta. O espírito maléfico nada pode fazer contra a pessoa que, sem pensar nos próprios interesses, tem por princípio viver somente para Deus e para a humanidade. No entanto, quando as coisas começam a correr bem, o indivíduo torna-se convencido, julgando-se muito importante. Este é um momento perigoso, uma vez que acaba sendo tomado pela ambição. Por conta disso, agora ele tenta mostrar-se importante e conquistar o poder. É um fato realmente aterrador. Chegando a essa situação, o espírito maligno penetra ainda mais profundamente na alma desse indivíduo e acaba por dominá-lo. Quando esse espírito é dos mais poderosos, a pessoa manifesta considerável força espiritual. Obviamente, trata-se de um poder temporário, mas como promove a cura de doenças e outros milagres, a vaidade torna-se ainda maior e, consequentemente, a pessoa é levada a pensar que é a encarnação de alguma divindade, e começa a agir como tal. No Japão, existem muitas novas religiões, cujos fundadores são, na maioria, desse tipo. Todavia, como não se trata de divindades autênticas, após certo tempo, eles acabam entrando em decadência. Aqui reside um ponto que exige atenção. Se observarem de forma criteriosa a postura desses fundadores e daqueles que se acham a encarnação de alguma divindade, irão compreender bem o que estou dizendo. Suas principais características são: o amor é escasso, a fé é do tipo shoujo, dogmática e rígida e costuma ameaçar seus fiéis, dizendo que receberão castigos se eles não lhe desobedecerem, o que, se deixarem sua fé ou seu grupo, acabarão arruinados ou perderão a vida. Trata-se de fé ameaçadora, que procura impedir o afastamento dos fiéis. Se houver, por mínimo que seja, algum desses indícios, não haverá erro em assegurar que ela é dominada pelo espírito maligno. Conforme sempre afirmo, a fé correta é de caráter daiju e liberal, em que o fiel é livre tanto para continuar como para deixar a fé.
Além disso, ela é paradisíaca, alegre e cheia de vida. Ao contrário, a religião dogmática, regida por preceitos rígidos, é uma fé maligna, isto é, um inferno na fé. Deve acautelar-se principalmente com as que dizem ter segredos que não podem ser revelados a ninguém. Se houver segredo, por menor que seja, já deve ser considerada uma fé maligna. As corretas são a própria imagem da transparência, sem nenhum indício de segredos. Por Meishu Sama, em 18 de março de 1950, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Idolatrado como Deus. Quem se encontra comigo pela primeira vez sempre diz a mesma coisa. Antes de conhecê-lo, eu pensava que o Senhor fosse uma pessoa pouco acessível, sempre rodeado de servidores. Imaginava que, para dirigir-me ao Senhor, deveria fazê-lo com a maior formalidade. Resolvi visitá-lo com certa apreensão, mas ao contrário do que esperava, tudo foi tão simples e fácil que fiquei surpreso. Realmente, quando se trata de um fundador ou de uma autoridade religiosa, a tendência das pessoas em geral é pensar que eles vivem em um ambiente em que cuidados e atenções são dispensados de forma exagerada. Em tempos passados, também tive servidores que quiseram que eu procedesse dessa forma. Entretanto, eu não sentia vontade alguma de agir assim e continuei a ser a pessoa simples que sempre fui. Muitas pessoas devem estar curiosas porque eu não ajo como um Deus encarnado. Vou explicar a razão. Talvez pelo fato de ser edoku desde jovem, jamais gostei de assumir ares de superioridade. Por detestar a falsidade, acho que aparentar aquilo que não sou e criar diversos aparatos é uma forma de enganar, uma dissimulação. Além do mais, à vista dos outros, é uma atitude desagradável. Afinal de contas, o melhor é a pessoa mostrar-se como realmente é. Pela minha atual condição, talvez fosse até natural eu ficar num lugar de maior destaque como um deus, e quando concedesse alguma entrevista, me daria ares de importância, porque assim eu me valorizaria muito mais. Todavia, não gosto disso. Tenho sempre como princípio dizer aos que censuram meu procedimento que não precisam permanecer comigo, e já aqueles que o aprovam que podem ficar. Conforme mostra a realidade do rápido desenvolvimento da nossa religião, constato que o número de pessoas que aceitam minha maneira de agir é cada vez maior, e isso me deixa muito satisfeito. Devo acrescentar que considero minha natureza muito diferente da de outras pessoas. Detesto imitar o que os outros fazem. Este é um dos motivos pelos quais não me comporto como um Deus encarnado. Quero ter sempre a aparência de uma pessoa comum, o que é uma quebra de paradigma. Tudo isso contribuiu muito para que eu pudesse descobrir o Jorei, um tratamento terapêutico revolucionário. Além disso, se eu quisesse, poderia enumerar muitas outras ações minhas que se opõem aos modelos estabelecidos. Como os fiéis sabem, manifesto o poder de curar doenças através do Ohikari, que confecciono escrevendo um ideograma em uma folha de papel. Trato as diferentes divindades com igual respeito. Estou construindo o modelo do paraíso terrestre. Empenho-me na promoção da arte. Evito a ostentação religiosa, entre outras coisas. A propósito, dias atrás, fui visitado por uma jornalista da revista Fujin Koron, que me disse ter ficado surpreendida ao chegar à entrada da nossa sede provisória. Ao perguntar-lhe o motivo, ela disse que achou estranho não ver nenhum aparato que lembrasse uma religião. Daqui por diante, planejo realizar empreendimentos religiosos
em todos os campos da sociedade e pretendo que eles rompam muitos padrões. Por conseguinte, gostaria que os aguardassem ansiosamente. Por Meixo Sama, em 13 de maio de 1950, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Minha maneira de pensar. Tenho o costume de pensar profundamente sobre todas as coisas. Suponhamos que se elabore um projeto qualquer. As pessoas, na sua maioria, ficam ansiosas, querendo logo colocá-lo em prática. Além disso, confiando na sorte, acham que, uma vez iniciando sua realização, de alguma forma tudo dará certo. Contudo, ao executá-lo, percebem que as coisas não ocorrem como esperado e geralmente acabam fracassando. Tais pessoas só pensam no sucesso, não levando em conta a possibilidade de fracasso, o que é muito arriscado. Eu, no entanto, faço o contrário. Desde o começo, considero a possibilidade do insucesso. Elaboro um plano à parte para o caso de fracasso. Assim, se o projeto falhar, o fato não me atinge muito. Opto por aguardar um pouco mais. Agindo dessa maneira, mesmo que advenha um revés, longe deste ser um golpe fatal, será possível recuperar-me facilmente. Em relação às finanças, procedo do mesmo modo. Divido o dinheiro em 3 partes. Se a primeira não for suficiente, começo a usar a segunda. Caso esta ainda não baste, recorro à terceira. Seguindo esse método, a probabilidade de falhar é mínima. À primeira vista, parecerá perda de tempo fazer um planejamento muito detalhado, tomando todas as precauções para as eventualidades que possam surgir. Contudo, se procedermos dessa forma, tudo correrá mais rapidamente, pois não haverá falhas. Assim, não há desperdício de dinheiro, nem de tempo, nem de trabalho, o que representa um inesperado e considerável ganho. Todos sabem que tenho elaborado e executado projetos audaciosos, um após o outro, e tudo sempre corre muito bem, sem insegurança ou preocupações. Ainda que eu haja elaborado um plano e todos os preparativos estejam em ordem, não o ponho logo em prática. Aguardo o tempo oportuno calmamente. Uma vez que infalivelmente surge a oportunidade, aí sim começo a executá-lo, sem pressa nem afobação. O ser humano nunca deve precipitar-se. Se o fizer, forçará a situação e nada dará certo. Pensando nas pessoas que fracassaram, vemos que todas elas, sem exceção, se apressaram e foram além dos limites do que é razoável. A propósito, lembro-me da Segunda Guerra Mundial. No início, as coisas corriam bem e, por esse motivo, os japoneses ficaram excessivamente confiantes, surgindo assim a presunção, e com isso, as circunstâncias se tornaram desfavoráveis. Mesmo assim, eles insistiram na luta. Como se mantiveram nessa atitude, o resultado foi aquele triste fim. Naquela época, quando percebi aquela afobação, pensei: agora não tem mais jeito. Uma vez que não podia comentar isso com ninguém, permaneci calado. Foi uma situação lamentável, pois se desde o começo tivessem considerado a possibilidade da derrota, o resultado poderia ter sido diferente. Obviamente, o fato ocorreu devido à visão superficial das autoridades envolvidas. Quando as pessoas me observam, às vezes me julgam impetuoso, outras vezes calmo e sossegado, o que deve deixá-las sem saber o que pensar. Todos se espantam com o fato de que tudo o que faço se conduz com muita rapidez. Logicamente, isso se deve à grande proteção de Deus. Um exemplo é a incrível velocidade com que se processa o desenvolvimento da nossa religião.
Desejo chamar a atenção para a importância de espairecer a mente. Existem pessoas que se agarram excessivamente a um único trabalho e não conseguem aumentar sua produtividade. Isso se verifica porque, mesmo se sentindo saturadas ou desinteressadas, insistem na tarefa, o que é errado. Nessas ocasiões, o melhor é distrair-se, fazer outra coisa ou até mesmo procurar uma recreação. Muitos artistas dizem que, quando não sentem vontade de trabalhar, não o fazem. Na minha opinião, é uma atitude sensata. Esse comportamento, aparentemente egocêntrico, pode levar a resultados mais eficazes. Nesse sentido, não gosto de ficar preso a uma só tarefa. Vou mudando constantemente de uma para outra. Agindo dessa forma, sinto-me mais disposto, trabalho com satisfação e minha cabeça funciona melhor. No entanto, pode ocorrer que, de acordo com a situação de cada um, essa recomendação não seja praticável. Por essa razão, o que estou tentando ensinar é que se a pessoa conhecer bem o princípio que acabo de expor e proceder de acordo com suas possibilidades e circunstâncias, será grandemente beneficiada. Por Meishu Sama, em 25 de junho de 1952, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Relato 23. Estado de Unidade, Deus-Homem, por Sandai Sama. Quando me recordo do cotidiano de Meishu Sama, vejo que, apesar de ele agir com bastante espontaneidade, de fato, sempre foi consciente de sua posição como religioso. Sinto que ele vivia com moderação, conforme os princípios da ética. Eu pensava que a severidade de Meishu Sama com relação ao horário se devia à sua personalidade. Contudo, ele dizia: há vezes em que sequer desejo me mexer de tão cansado que estou. Se fizer isso, porém, ao incentivar os membros a respeitar o horário, estarei mentindo. Ao saber que ele próprio se empenhava na prática dos ensinamentos que ele nos transmitia, senti uma profunda gratidão. Ele também afirmava: atrapalhar meu tempo é atrapalhar o trabalho de Deus, demonstrando que estava em constante estado de unidade Deus-Homem. Tais palavras significavam que ele mantinha uma autodisciplina bastante rigorosa. Para os praticantes da fé, é muito importante estar sempre em concordância com a vontade de Deus. Todavia, o que é a vontade de Deus? Na prática, é difícil saber. Quanto a isso, Meishu Sama nos orientava: basta fazer como eu faço. As coisas que não me agradam também não agradam a Deus, de forma que ser aprovado por mim significa ser aprovado por Ele. Pensando dessa forma, creio que Meishu Sama nos ensinava a vontade divina por meio de suas práticas diárias. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1. Nós podemos mudar nosso destino. Gostaria de escrever sobre o destino, mas é preciso que se saiba que as pessoas muitas vezes pensam que o predestino é algo que já está determinado desde antes do nascimento, ao passo que o destino pode ser definido pelo ser humano. Todos já devem ter vivido a situação de seus desejos e aspirações não se realizarem com facilidade. Isso se deve, como disse, aos limites do predestino de cada indivíduo que já estão determinados e, evidentemente, não podem ser ultrapassados. Por conseguinte, seria essencial a pessoa conhecer claramente os limites de seu predestino. Todavia, isso é muito difícil. Aliás, pode-se dizer que é quase impossível. O desconhecimento desse limite leva o ser humano a traçar planos superiores à sua capacidade e ter esperanças descabidas, o que levam ao fracasso.
Se, nessas ocasiões, ele se der conta disso, recuar e depois começar de novo, certamente o sofrimento será menor. Contudo, por não conhecer os limites do predestino, ele persiste a todo custo em seus planos, o que acaba aumentando o fracasso. Evidentemente, isso decorre também pelo fato de se subestimar o rigor do mundo. Assim sendo, a maioria das pessoas falha nas tentativas de recuperação ou encontra empecilhos para recomeçar, só tomando consciência da realidade após amargas experiências. Felizes aqueles que conseguem despertar para isso, pois, lamentavelmente, há muitas pessoas que, mesmo chegando ao estado de extrema infelicidade, permanecem até a morte sem despertar para essa realidade. Referi-me ao destino das pessoas que não possuem uma fé. Nesse ponto, as que a possuem são diferentes. A esse respeito, devo abordar pelo aspecto espiritual e dizer que todos os sofrimentos são ações purificadoras. Quando me refiro às ações purificadoras, poderão pensar que elas se limitam à doença. Todavia, isso não procede. Tudo que nos traz preocupações ou sofrimentos são ações purificadoras. Por exemplo, ser vítima de fraude, de incêndio, de acidente, de roubo, passar por uma tragédia familiar, fracasso e prejuízo comercial, sofrer por conta de questões financeiras, conflito conjugal, contendas entre pais e filhos ou entre irmãos, desentendimento entre parentes e amigos, etc. Tudo faz parte da ação purificadora. Já que, normalmente, as nuvens espirituais são eliminadas por meio do sofrimento, enquanto elas existirem, não há como escapar dele. Dessa maneira, a condição absoluta para melhorar o destino é a redução das nuvens espirituais. No momento em que a alma se tornar purificada até certo grau, a purificação não será mais necessária. Por conseguinte, a infelicidade se transforma em felicidade. Sendo esta a verdade, a boa sorte não se espera de braços cruzados, conforme afirma o ditado, mas sim purificando. Como já disse, se a fé é o meio para purificar a alma sem sofrimento, é óbvio que não haja felicidade de forma alguma para os descrentes. Entretanto, uma vez que existem diferenças no âmbito da fé, se ela não tiver uma força extraordinária, a verdadeira felicidade não será alcançada. Daí a necessidade de se reconhecer a Igreja Messiânica como uma religião que corresponde a essa condição. Por Meixo Sama, em 25 de outubro de 1952, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Não seja odiado. Já lhes disse que não devemos odiar ninguém. Digo-lhes também que não sejamos odiados, porque, quando isso ocorre, os maus pensamentos da outra pessoa, como o ódio, o ciúme, o desejo de vingança, entre outros, chegam até nós por intermédio dos elos espirituais. E isso nos atrapalha, provocando sempre desconforto e mau humor, e impedindo a boa sorte e o bom andamento do nosso trabalho. Sendo assim, é preciso que tomemos o máximo de cuidado. Todavia, neste mundo, existem muitas pessoas que não se importam em torturar o próximo e torná-lo infeliz. Apesar disso, são elogiadas pelo êxito que alcançam em suas profissões. O que as observam não conseguem perceber, além do que é visível, e procuram imitá-las, julgando ser esse o caminho certo para o sucesso. Devido ao aumento do número de tais criaturas, o mundo não melhora. Se observarmos isso a longo prazo, veremos que, se semeamos o mal, colhemos o mal. Dessa forma, todos os perversos, sem exceção, infalivelmente se arruinarão. Assim, para que possamos viver prazerosamente, para que nosso trabalho se desenvolva satisfatoriamente e para que as desgraças sejam mínimas,
É preciso, ao contrário do que foi apontado, alegrar nossos semelhantes e torná-los felizes. Quem age assim merece ser chamado de sábio. E o fundamento da religião é divulgar esse princípio. Conforme costumo dizer, a frase "tolo é a denominação do homem mau" é uma eterna verdade. Por Meixo Sama, em 18 de julho de 1951, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4.